Boa noite. Tá dando certinho aí? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem chegando. Desejar uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vou esperar um minutinho pro coral. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o coral nos encantar.
É uma honra estar aqui para falar de Jesus. E a gente está aqui é porque mais precisa de aprender. E pensando nisso, né, com essa tarefa de estar aqui hoje, de falar do Evangelho, eu senti a necessidade de meio que fazer uma introdução para mim mesmo, para que fizesse sentido a nossa fé, a minha fé. Né? Então, tudo que a gente fala aqui, todos os pessoal que está à frente, em algum momento precisa falar, fala primeiro para si próprio. Então, essa retrospectiva faz muito sentido. E então, nós estamos imersos em Deus. Nós que somos espíritas, mas mesmo os demais cristãos, as demais organizações cristãs, entendem que nós estamos imersos em Deus. Deus está na natureza, Deus está em tudo que a gente consegue enxergar e aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, imersos em Deus, o Espiritismo fala do fluido cósmico, tem uma visão universal, mas vamos pensar, localmente falando, pensar que nós não estamos apenas imersos em Deus, mas estamos imersos nas leis de Deus. Essas leis de Deus que regem todo o universo. Essas leis são diferentes das leis humanas. As leis humanas, elas são convencionadas. Por exemplo, hoje, determinada rua tem uma sinalização, uma norma a ser seguida. E no dia seguinte, por alguma mudança, ela pode ser convencionada a ser diferente. E as leis de Deus não. As leis de Deus, elas têm uma imutabilidade e um objetivo de justiça, de amor. É difícil falar dos objetivos de Deus para as suas leis, mas as leis de Deus nos tornam iguais. Diante disso, elas são imutáveis. Para que servem as leis de Deus e as leis dos homens? Elas são os nossos limites. Né? A lei de Deus me permite um corpo físico que me limita. As normas jurídicas me limitam a tomar essa ou aquela atitude. As leis da natureza, as leis da química limitam as ações. Só que as leis de Deus, as leis humanas, se eu as transgredir, se eu as desobedecer, não necessariamente eu vou ter uma consequência imediata. Por exemplo, eu estou numa rodovia e faço uma ultrapassagem numa faixa que não pode ser uma ultrapassagem. Eu desobedeci uma lei dos homens, por exemplo, uma convenção. Mas ao desobedecer uma lei de Deus, existe uma consequência natural. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu posso criar no laboratório, a vácuo, uma estrutura que restringe, que ele não tem a lei da gravidade, por exemplo. Mas a lei da gravidade não vai deixar de existir. A lei da química, as leis da física, as leis da natureza, as leis da climatologia, e assim é a lei do amor. A lei do amor foi a mensagem principal que Jesus veio nos trazer. Porque tudo que ele ensinou e tudo que ele viveu pode estar dentro do que a gente chama de lei do amor. Ele vem falar do amor, no amor aos inimigos, ao perdão às ofensas, à caridade indistinta, ao não julgar, ao tolerar.
A mensagem de Jesus, né, que a gente supõe saber, supõe entender, que é tão profunda, que a gente vive ainda tão pouco, fala de um amor imenso. E Jesus não só falou, aliás, a vida pública de ensinamentos de Jesus foi muito objetiva. Jesus, por 3 anos, dos 30 aos 33 anos, se dedicou à vida pública para ensinar. Mas o maior legado de Jesus foi o que ele viveu. Ele viveu o amor, ele viveu o perdão, ele passou por todas as situações que nós podemos supor vivenciar em algum momento das nossas vidas e para testemunhar a aplicabilidade disso, que a gente pode viver segundo os ensinamentos dele, apesar da distância evolutiva dele para nós. Agora, o que faz os ensinamentos de Jesus terem ficado para nós? O maior legado dos ensinamentos de Jesus, porque ele pregou o amor, porque ele pregou o perdão, porque ele viveu todo tipo de sofrimento injustificadamente, porque ele não tinha nada a expiar, mas o principal de tudo que ele viveu, aquilo que costura, que amarra, é o laço de fita do final, a cereja do bolo, é quando Jesus, depois do Calvário, do sofrimento na cruz, ele deixa a vida física, mas após 3 dias ele volta. Cita muito maravilhosa, realmente, incomum, nada, até então nada disso havia sido dito, nada dessa grandeza havia sido dito. E ele traz essa mensagem que amarra, que dá para nós, traz para a posteridade, por 2000 anos, essa mensagem para nós. Mas por que a gente considera isso tão fundamental? Porque, na medida que eu acredito, que eu entendo que a minha alma é imortal, que nós entendemos que a alma, que a vida é eterna, independente que nesse nosso momento, nessa primeira colocação, se a gente, independente de falar de reencarnação ou não, mas quando a gente fala da vida eterna, eu falo de uma coisa que me motiva a viver dentro da moral, que me impulsiona a ter uma convivência harmoniosa com aqueles que me cercam. Se eu não penso que a vida é eterna, se eu não penso que existe uma continuidade após a morte do corpo físico, eu penso, por que eu vou ser honesta? Ou por que eu vou agir com uma generosidade? Por que eu vou querer me aprimorar de alguma forma se a morte acaba com tudo? Se tudo vai acabar? Se eu penso que tudo vai acabar, faz muito pouco sentido para mim plantar, por exemplo. Tem uma historinha que fala que no Oriente passou um viajante e viu um homem plantando tâmaras. E as tâmaras demoram muitos anos para crescerem, as árvores. São essas árvores que demoram, né? E aí esse viajante passou e meio que criticou, meio que questionou esse homem. Por que você está plantando as tâmaras? Você nem vai provar dessas tâmaras? Aí ele responde, porque os meus filhos irão, porque quem vier após mim poderá usufruir. Então, pensando numa continuidade, a gente deixa de pensar localmente quando a gente pensa na extensão da vida.
nos desperta para a obediência às leis de Deus. Porque se eu começo a pensar que esses limites eles me moldam e eles me colocam de acordo com a vida harmoniosa que me ajuda a evoluir. Na medida do que eu descumpro essas leis de amor, as leis de convivência harmoniosa, as leis do perdão, as leis dos homens, isso me traz uma consequência. Eu fui observar, pesquisar na internet, que a lei de ação e reação, que nós estudamos aqui na Casa Espírita, que os livros espíritas, que a doutrina de Kardec, que fala da lei de ação e reação, na verdade ela é uma lei da física, uma lei de Newton, descoberta por Isaac Newton, que morreu 100 anos antes do Espiritismo nascer. Ou seja, a lei de Newton fala que toda ação corresponde imediatamente a uma reação. Ou seja, não tem como uma atitude não ter uma consequência. E assim é na vida, quando a gente vai analisar, pensar a questão espiritual. Como Jesus vem falar para nós e a doutrina espírita, codificada por Kardec, vem elucidar. Toda ação tem uma consequência. E aí a gente vai entender por que das nossas dores. Porque elas são consequências desta ou de uma outra vida. Quando Jesus sobe ao monte para falar, para ensinar aquela multidão, aquela turba de gente, ele realmente a gente que lê, tira um minuto assim, né, enquanto eu estava estudando para vir falar, o Sermão do Monte ele sintetiza tudo que Jesus veio nos ensinar. Ele organiza de uma forma que naquela época possivelmente nós não tínhamos condições, nem sei se hoje temos, de entender a profundidade, a grandiosidade que é o Sermão do Monte. Ele fala da vida, ele fala da vida após a vida sem falar. Quando ele fala, principalmente que é uma coisa que me toca muito, e eu acredito que é quase todos nós espíritas, quando vamos estudar, quando vamos passar por alguma situação de dificuldade, que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, como a gente vem estudando, vem tentando entender, significa felizes. Felizes os que choram. Que contradição. Felizes os que choram. É uma contradição porque se a gente não entende a vida como uma coisa contínua, perene, eterna, é uma contradição. Naquela época a gente teria dificuldade realmente para entender por que são felizes os que choram. Porque na medida que a minha ação tem uma reação, o mal que eu provoco tem uma consequência para mim, de uma dor, a dor que eu sinto também é uma consequência posterior de transformação de aprendizado. Jesus foi o primeiro consolador. Quando ele fala sobre bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, ele é o primeiro a tentar abraçar a dor daquele povo. Jesus nasceu entre os judeus. A mensagem dele primeiro chegou àquele povo e muitos deles, ora doentes, né? Aquele momento tem muitas situações que se fala sobre a hanseníase, né? A lepra, e as pessoas segregadas, né? Deixadas de lado pela doença. Todos os tipos de dores, Jesus veio consolar. E principalmente, ele trouxe esperança. Jesus, quando fala do reino de Deus, ele fala de um reino de pessoas de iguais, onde as pessoas serão iguais, onde o último será o primeiro. Ele vem nos colocar como seres que igualmente merecem o amor de um Pai amoroso, que é Deus. O olhar, de repente, das hierarquias, das diferentes classes sociais, dos sofrimentos, das situações daquele povo,
Jesus trouxe esperança. E a esperança realmente nos faz levantar da cama nos dias difíceis. A esperança não pode ser menosprezada. Que sentimento é a esperança que transforma o nosso dia, nos dá coragem para tanta coisa. Mas nem todos entenderam. Nem todos os discípulos entenderam. E a lição realmente só ficou clara quando Jesus voltou. Quando ele volta, Jesus vem falar de um consolo. Por que bem-aventurados os que choram? Porque serão consolados. Quando? Na eternidade haverá tempo do consolo. Se hoje eu choro, se hoje eu perco a minha vida material, a vida continua. Deus nos envolve num projeto muito maior do que esses nossos poucos 30, 40, 50, 100 anos. Nosso projeto é muito maior. O amor de Deus é muito mais amplo, ele não é tão limitado como a gente como a gente enxerga Deus. A gente limita Deus na nossa mente, como se ele coubesse na nossa mente, como se ele coubesse na árvore ou na maravilha da natureza. Por maior que seja a beleza lá fora, a gente ainda restringe Deus. Nós limitamos Deus. Os Espíritos vêm nos falar, tem uma passagem muito bonita, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, que nós estamos falando, que vem falar sobre a paciência. Essa mensagem, ela fala da dor como alfinetes que nos perfuram a alma e nos chama para a paciência, para a resignação da dor. Porque a dor é um instrumento que arranca de nós a brutalidade da pedra para que um diamante possa brilhar. Que diamante é esse? É a alma pura que Deus criou na sua pureza, caminhar nas nossas próprias experiências para a gente ter o nosso mérito da nossa conquista gradual do entendimento, da evolução. E da evolução não só científica, tecnológica, do conhecimento, mas principalmente da evolução moral. O Espiritismo nos traz uma perspectiva diferente de Jesus, porque em outras correntes religiosas ele é tido como o próprio Deus, que talvez fosse realmente digno, tamanha a grandeza dele em relação a nós. Mas Deus é uma inteligência muito maior. E Jesus o enxerga como um irmão. Está travado? Não. Jesus estava na vanguarda. Bilhões de anos de evolução na nossa frente. O que ele experimentou, o que nós experimentamos hoje, ele experimentou muito, muito, muito antes de nós. E nos dá a perspectiva de poder trilhar o caminho dele. Em algum momento, daqui a muito tempo. Mas a gente sabe que o caminho que Jesus viveu, que a gente tenta aprender, é um caminho que dá para seguir. Ele é como nós outrora ele foi, né? E Jesus trouxe esse consolo. E mais que isso, ele prometeu um consolador. Eu até anotei para falar bonitinho. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Consolador é aquele que alivia a dor, que ampara, que faz ficar mais leve as situações difíceis. Jesus promete um outro consolador. E esse consolador nós entendemos que seja a doutrina dos espíritos. Kardec traz isso para nós. Porque a doutrina dos espíritos
para aqueles que não conhecem, nós que temos a oportunidade de experimentar, é como eu brinco muito quando eu faço esse estudo, que eu falo que a doutrina é como se fosse um óculos que traz, que ajusta para entender o Evangelho de Jesus. Quando se fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, está em nós a esperança, a semente da esperança. Mas enquanto eu não consigo, a gente ainda não podia compreender as vidas, a vida após a vida, né, a continuidade, eu tinha uma noção dessa esperança. E Jesus vem completar com a doutrina dos Espíritos, vem nos trazer a interpretação de que realmente bem-aventurados os que choram, porque a vida é eterna, porque a evolução é um processo por qual todos nós vamos passar. Agora, disso tudo, Jesus fala, Jesus é o primeiro consolador, Jesus promete outro consolador, mas Jesus não promete acabar com a dor. Isso é muito significativo. Por que ele não promete acabar com a dor? Por que nós temos... Bom, voltou. Se a gente perguntasse para cada um que está acompanhando, as dores que conhece, que já experimentou, que já viu alguém passar, são tantas diferentes dores. Dores das perdas dos entes queridos, perdas que a gente considera separações temporárias, dores físicas, dores das nossas expectativas frustradas, dores de esperar situações financeiras, situações de oportunidade, situações familiares, laços de família dessa ou daquela forma. São sofrimentos, são dores. Jesus não prometeu acabar com a dor, muito pelo contrário. Como ele poderia nos poupar do remédio, da injeção dolorosa, mas eficiente? Não dá para a gente pensar na borboleta sem passar pelo casulo. São exemplos que a gente já viu tantas vezes. Mas é necessário. E por que o Espiritismo consola? Por que ele é o consolador prometido? Porque ele nos ajuda a entender. Na medida que eu entendo, quando o professor da escola vem falar que 2 mais 2, ele desenha o símbolo lá do 2, o 2 é igual a 4. Faz sentido para mim. Mas quando ele me explica, pega o conjunto, os palitinhos, um palitinho mais um palitinho, outro palitinho mais outro palitinho, eu entendo. Jesus age com uma pedagogia. Ele é o pedagogo por excelência. Ele nos ensina, ele nos ajuda a entender o certo e o errado, a moral da convivência, as leis divinas, por meio dessa professora, que às vezes traz dores, né? A professora dor, mas ela é indispensável. É igual a pedra bruta na rocha. Os diamantes mais valiosos são pedras rústicas, brutas, sei lá, cheias de aspereza. E é necessário passar um instrumento que fere a pedra, fere, lasca, lapida, deixa ela polida, para que ela se torne um diamante. Então nós estamos passando pelas dores desta encarnação a fim de nos tornarmos diamantes. Mas a entender a dor não é para a gente se conformar e falar, vem a dor. Dor, amiga, deixa eu sentir essa dor, deixa eu abraçar um cacto. Não é isso. Entender a dor é entender o significado. A gente fala muito aqui no núcleo, aqui na Casa Espírita, que às vezes a gente não sabe o porquê nesta ou da encarnação anterior estamos passando por determinada situação.
mas ela tem um para quê sempre muito claro: nos melhorar dessa ou daquela situação. Então, entender a dor, aceitar a dor, é compreender, é aceitar. Ela é minha, ela é necessária para eu superar, para eu transformar. Não é uma dor que eu vou abraçar, não é uma dor, então eu vou dar um jeito de entrar na frente do carro para ser atropelado, para sofrer essa. Aí a gente simplifica, né? Para dar exemplo, eu sei que nem precisa de falar dessa forma. Mas não é uma dor que eu vou abraçar e carregar para sempre. É uma dor que eu vou entender. E na medida que eu entender, eu vou superá-la. É natural. É a tendência da pedagogia, a escola. Na hora que eu entendi o 2 mais 2, na hora que eu passei na prova, eu passo para outra. Numa continuidade, quanto mais eu entendo, mais fácil é. E a gente vai comentar sobre isso. Tem uma história, eu já contei essa história aqui no núcleo, mas ela me comove muito. Há muito tempo eu li esse livro, até recomendo. Chama Francisco de Assis, do Espírito Miramês, escrito, psicografado por João Nunes Maia. A história de Francisco de Assis é por si só comovente, né? Bom, pelo menos para mim, porque ele reconstrói, ele fala, né, da reconstrução da Igreja de Deus, mas há muito além do significado dos muros de pedra, mas de reconstruir a Igreja de Deus no coração dos homens, que é aquela mensagem primeira, quando Jesus vem falar do reino de Deus nos nossos corações. Então, a história de Francisco de Assis traz isso. Em determinado momento dessa trajetória de Francisco de Assis, ele já tem alguns seguidores, ele já organizou a ordem franciscana, ele já tem algumas pessoas que atuam com ele, né, por onde passa, ajuda servindo a Deus através, né, das pessoas. E a história conta de uma casa de saúde onde eram relegados os leprosos, os rancenianos. Os leprosos que tinham essa doença, esse bacilo de, eu não sei falar certo. Bom, não vou arriscar. Bom, as pessoas que tinham a lepra, elas eram relegadas a essas casas de saúde. Nessa época, né? Porque anteriormente, à época de Jesus, eles eram realmente largados à sua própria sorte. Mas eles, nessas casas de saúde, para que eles não convivessem com as outras pessoas, para não transmitir. Então, eram separados das famílias. Eles eram, de uma forma muito brutalmente, segregados a essas instituições. Praticamente em situação de abandono, de autocuidado, né? E os dois seguidores de Pai Francisco, como ele era chamado, pelo seu amoroso, porque ele tutelava aqueles seus seguidores de uma forma tão amorosa. Então, Pai Francisco tinha dois seguidores e que foram visitar essa casa de saúde. E lá chegando, esse leprosário, obrigada Ana Paula, deu branco. E na ocasião, eles confortavam, falavam de Jesus, levavam uma mensagem amorosa, de esperança, que é a esperança que Jesus vem nos falar. E tinha um específico, um homem leproso, que veio de uma vida de crimes, que estava internado nesse leprosário, que falava com sarcasmo para esses discípulos de Francisco. E ele falava: vocês vêm falar de Jesus, de Deus para mim? Essa fé de vocês, deixa para lá. Aqui não faz sentido no meio da nossa dor. Esse Pai Francisco, vocês vêm falar dele, mas ele está longe, nem aqui não vem mais. E aí, esses seguidores, esses frades, né, esses freis, ficaram
motivados, emocionados, e foram lá, nós vamos te levar então ao verdadeiro médico das almas, no caso, o Pai Francisco, que falava de Jesus de uma forma muito mais eloquente, que trazia realmente o conforto. E esse senhor leproso, que chamava Senhor Tanali, que estava muito revoltado ainda, eles o levaram, pegaram, embrulharam, jogaram nos ombros e levaram. Quando ele chegou à comunidade onde estava Pai Francisco, o primeiro impulso de Francisco foi de negação, de afastar, de repelir, segundo a narrativa do livro, porque isso era proibido. Naquele momento, trazer aquela pessoa ali era uma coisa muito perigosa. E aí os freios entenderam, concordaram, não, realmente, isso está certo. Mas o Francisco sentiu necessidade de irmão, e falou com muito amor. Francisco de Assis, muito à nossa frente em evolução, abraçou o seu Tanário e lavou as suas feridas com todo o amor, como se fizesse a um irmão, a uma pessoa muito próxima. E enquanto ele lavava as suas feridas, os seus amigos discípulos olhavam e choravam, porque eles percebiam que as feridas eram limpas, a pele se renovava à medida que Pai Francisco amorosamente lavava Tanário. Essa foi uma emoção muito grande dele próprio, de todos que estavam vendo naquele momento. Tanário cai de joelhos, de mãos ao alto, agradece a Deus. Senhor, eu sei que existe, faça-se em mim, que eu possa servir a sua seara. E assim, a partir desse dia, ele é chamado de Frei Aprígio e passa a servir na comunidade. E ele serve com muito amor, com muita boa vontade, mas ele tem ímpetos de violência, ele ainda tem uma agressividade dentro dele. Ele ainda tem uma dificuldade no relacionar. E quando ele começa a entender a grandiosidade do amor de Deus, de Jesus, do amor que estava sendo vivido ali, uma certa noite ele deita e com a cabeça numa pedra, olhando as estrelas, ele pede a Deus: Senhor, se eu puder pedir alguma coisa, algum prêmio, alguma bênção, eu peço que me devolva a lepra. Eu peço que me devolva a lepra porque eu preciso dela para curar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha animosidade, a minha violência. E ele dorme e no dia seguinte ele acorda e vê uma manchinha. E de repente aquele homem revoltado do leprosário volta para aquele mesmo lugar agora como quem prega a mensagem de Jesus, de esperança. A dor às vezes é necessária e a gente acha tão... Às vezes não, ela é necessária. Ela não é inimiga. Na medida que eu a entendo, eu a supero, eu vivencio ela com mais dignidade, com a dignidade de ser digno dela, de ser merecedor, para que eu possa dar um outro passo, para que eu possa seguir adiante. A gente pergunta, né? Se a gente fosse perguntar, eu assisti isso numa palestra e eu fiquei muito surpresa com a resposta. Quais foram as últimas palavras de Jesus na Terra? Quais foram as últimas palavras? Não foram as palavras da cruz. A gente se engana. As últimas palavras de Jesus na Terra foram na estrada de Damasco, quando ele fala para Paulo de Tarso, mas ainda Saulo, 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 por que me persegues? Eu acho que isso muda tudo. Quando a gente para pensar nisso, a gente não pensa só na trajetória de Saulo, que realmente é uma trajetória inspiradora, de perseguidor ao apóstolo maior, apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Eram os que não eram judeus.
Ele levou a mensagem de Jesus para todos os povos, sem distinção de raça, de nada. Então, o apóstolo dos gentios, essa transformação nele, realmente é um exemplo, né, que a gente pode seguir, tentar seguir. Mas a mensagem de Jesus, quando fala para Saulo, Saulo, por que me persegues? Vem reforçar para nós. Não é a mensagem da morte, é a mensagem da vida que continua. Apesar de eu não ver, de eu não sentir pelos meus 5 sentidos materiais, a vida continua. É uma mensagem sem fronteiras. A gente pensa que hoje que existem países, existem nações, existem cidades, e são convenções. A humanidade, aqueles mapas, sabe quando a gente pega o Atlas, o globo, aqueles tracinhos todos, são convenções. Se chegar à Lua, tirar uma foto de satélite, não tem tracinho nenhum, nem pontilhado, nem retinho, nem nada. É uma humanidade. E é uma humanidade de uma família. Nós somos uma família humana. O sangue de todos, se cortar, é vermelho. Independente se é A, B, C, O, tanto faz. É uma fraternidade universal. E a fraternidade universal. E a gente esquece. A dor nos ajuda, nos iguala. A mesma dor que eu posso sentir por determinada situação, doença, enfermidade, é a mesma dor que aquela outra pessoa rica, pobre, negra, branca, de qualquer etnia, de qualquer lugar, vai sentir. A dor nos iguala. É a justiça divina se estabelece, se realiza pela igualdade da dor. E quando Jesus fala do jugo suave, do fardo leve, é muito significativo, porque o jugo, eu fui pesquisar o que era jugo. Quando você pensa aquelas armações que os animais, os bois, para puxar a carroça, para puxar os carros de boi, aquilo é o jugo, enquanto objeto. Mas o jugo, o significado disso é a obediência, é a autoridade, é o que nos submete. E a gente se submete, né? O jugo de Deus, os limites que ele nos impõe, é de uma autoridade de amor, uma autoridade moral. É um caminho que ele seguiu primeiro para a gente seguir depois. Então, com Jesus, o jugo é suave, a obediência é a obediência às leis de amor. Então, eu não vou estar sofrendo martírios de outras naturezas, senão a de entender uma fraternidade, senão a de entender o próximo como meu igual. E esse esclarecimento faz com que a gente entenda também que o fardo fica leve, porque a gente entende lá na hora da dor que fomos dor que nós criamos. São as dores, o fardo, né? Você pensa num fardo com determinados produtos. Esse fardo, esse peso, esse volume, fui eu que coloquei. E quando que eu coloquei? Desde que meu espírito foi criado, cru, limpo, que eu fui aprendendo até aqui, eu criei hábitos, eu vivenciei experiências, fui pelo caminho da porta larga para tentar chegar em algum lugar. E aí a experiência da dor foi me lapidando, para que eu tivesse as facetas do diamante, para que eu venha a ter, né? Mas nessa trajetória a dor é isso. Então, quando eu entendo que meu pai partiu na hora certa, que eu estou passando a situação certa, que eu tive perdas porque eu precisava aprender com elas. Eu entendo. Diminuir a dor às vezes. Dói. A dor dói. Ponto final. Não é para não doer. Mas se eu entendo, eu saio do lugar. Eu continuo. Eu sigo a vida e faço. Eu tiro a dor do abraçar o cacto para entender ele, para superar, deixar de precisar dele. Então isso nos consola. Eu penso assim, eu falo com toda certeza, Jesus não morreu por nós.
Jesus não morreu por nós. Eu posso falar isso com toda tranquilidade. É muito limitante falar que Jesus morreu por nós. Jesus viveu e vive por nós. Vive por nós porque ele abraçou a tarefa da terra como o governador desse orbe. Como aquele que foi à frente, aprendeu e hoje vem como um professor. Como alguém que sabe um pouquinho mais, um pouquinho não tantão. Que foi à frente e hoje nos fala, olha, esse caminho aí de dor, eu já passei. E tem jeito, viu? De superar. É isso que Jesus veio ensinar. Ele ensinou a vida. A morte foi a última coisa. Inclusive, ele desfaz. Depois da morte, ele volta e fala, tá vendo? A vida continua. E é por isso que faz sentido esse caminho. E é por isso que faz sentido ser bom e seguir as leis de Deus. E é por isso que eu não vou revoltar com a dor. É por isso que eu vou entendê-la e superá-la. Porque a vida é contínua. Jesus fala lá no Evangelho de João, anotei aqui para colar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é contínua, é constante. Aqui na Casa Espírita, a gente sabe dos relatos de alguns dos espíritos que queriam exterminar com a própria vida e se decepcionam. Porque chega do outro lado e fala, mas eu não morri. A vida, nós não temos esse poder. Esse poder pertence a Deus. E viver é uma oportunidade única, ímpar, que a gente não pode desperdiçar. O Espiritismo vem nos ajudar a lembrar isso. Tudo que Jesus falou lá atrás é tão atual, é tão fundamental, é insuperável. E a gente às vezes se esquece. A gente se esquece, a gente pensa na morte com revolta. A dor é inevitável. Deu uma frase, eu não sei a quem atribuir, me veio agora. A dor é inevitável, mas o sofrimento é um pouco opcional, no sentido de que, se eu não entendo a dor, eu enfrento, eu suporto, ela vai passar. O Espiritismo vem trazer isso para nós, vem relembrar. Essa primeira, a gente fala, os estudiosos do Espiritismo falam que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, sendo relembrado na sua essência. E aí eu lembrei daquela parábola do festim de núpcias, que fala que, primeiro, ele teve alguns convidados para aquela festa de núpcias. E os convidados recusaram. Esses eram, a interpretação traz para nós, como sendo os judeus, aquele povo que primeiro entendeu a vinda de um Messias, de um Deus único. Depois ele convidou as pessoas indistintamente, todas as pessoas que são os gentios, né? Aqui o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso foi convocar todos à mesa, né? O banquete do festim de núpcias era para todos. Mas só podia sentar nessa mesa quem estivesse vestido, ou seja, é para todos nós. Mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar lapidada para isso. Eu tenho que estar com minha veste preparada, adornada, enfeitada. E a minha veste é a minha alma. E enfeitar a alma dói. Imagina, vamos pensar que a gente está colocando pérolas na nossa alma. Fere. Mas o resultado, o adorno, a pureza, o brilho, né, que a gente alcança de estar caminhando na direção do nosso irmão maior, Jesus, de nos deixar o fardo pesado das mágoas, do egoísmo, do orgulho para trás, isso realmente compensa, faz valer a dor. Interessante porque a dor é realmente uma faxina na alma, né? A dor limpa, corta, tira aquilo que a gente não precisa mais. E chega um ponto que a gente reconhece muito dos mártires do cristianismo, são pessoas que enfrentaram a dor com a cabeça erguida. São pessoas que tiveram a resignação, o entendimento, não de abaixar a cabeça para a dor, mas de entender, se for necessária, vamos enfrentar, porque eles entenderam, estava fresco na memória, a vida é eterna. Quando os primeiros cristãos foram perseguidos, eles enfrentaram de uma forma diferente.
do que muitos de nós enfrentamos hoje, depois de tanto tempo, já com a doutrina dos Espíritos, já com o Evangelho mastigado, os livrinhos. Antes eles custavam, era muito difícil, e ainda estava fresco para eles. Quando existe uma narrativa, eu fui pesquisar onde que está escrito isso, parece que alguns historiadores do passado que retratam isso. Eusébio, Orígenes, Jerônimo. Eu não sei trazer livros, mas eu fui encontrar que realmente, quando Pedro é condenado à morte pela crucificação, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele entende que a dor é necessária, mas a dor igual a de Jesus, ele pensou, eu não mereço. Eu não mereço ser comparado com o Mestre. Porque a dor é necessária, mas é transitória. E tem uma história que eu vou finalizá-la rapidinho para dar tempo, que está no livro Boa Nova. Quando Jesus deixa o corpo, né, desencarna, Maria passa um tempo muito saudosa e vai viver em Éfeso com João, né, naquela situação em que Jesus mãe é seu filho, filho é sua mãe, né? Então ela está vivendo, ajudando os necessitados que a procuram, tem todo a narrativa é linda, recomendo a todos a lerem. E aí um dia um necessitado chega e fala com muito carinho sobre as mensagens de Jesus. E ela, que estava acostumada a falar do consolo, de repente escutou palavras consoladoras e achou aquilo diferente. O coração estava apertado de saudade, de memórias. E aí, de repente, ela entende, percebe que aquele homem era Jesus, era seu filho. Ele fala: Vem, mãe, vem ser rainha no meu reino. É muito emocionante como ela se sente naquele momento. E aí, ela exatamente um tempo, no dia seguinte ela não está com Jesus ainda. Ela fala: Eu quero ver as pessoas, os lugares onde eu vivi, e eu quero ver aqueles que hoje sofrem por acreditar em Jesus, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos. E aí ela vê e visita e emana toda a vibração de amor. E na hora que ela tem que voltar realmente, ir para onde estava destinada na pátria espiritual, ela fala: Mas o que eu posso deixar para essas pessoas? O que eu posso? Eu posso pedir para Jesus poupá-los, tirá-los dessa experiência de dor? Não, mas Jesus falou: o jugo é suave, o fardo é leve com ele. Então, ela chega no ouvido de uma moça magrinha, sofrida, que estava assim para entrar nas arenas com os animais famintos, naquela situação horrível que nós já sabemos, né? E necessária, talvez, para todos nós. E ela sopra no ouvido dela: Vai, minha filha, canta, agradece. Isso tudo vai passar. E aí, ela começa a cantar um hino de louvor a Deus muito bonito, agradecendo as dores, as dificuldades. E todos os outros começam a cantar. Parece que essa herança ficou ali, que ficou na história, né? Que os cristãos entravam nas arenas para serem devorados cantando, porque eles sabiam das alegrias da vida do reino de Jesus, que não é só na pós-vida, mas dentro de nós. Não é fácil, a dor é uma constante professora, mas que nós possamos entrar nas nossas arenas diariamente cantando. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigada. Boa noite a todos.